Olá, eu sou o professor Salvin novamente com vocês, falando sobre a disciplina de Geografia. Na primeira aula, falamos de coordenadas geográficas. Vocês ficaram conhecendo os paralelos e meridianos. Hoje nós vamos aproveitar o que a gente aprendeu sobre meridianos e vamos falar sobre fuso horários, tá? Mas antes disso, eu vou invadir um pouquinho a área de história e contar para vocês o seguinte. Até 1884 a coisa era um pouco bagunçada, cada um tinha o seu horário, era complicado. Aí, 25 nações se reuniam em Washington em 1884 e resolvem criar os fusos horários. Para criar os fusos horários, nós precisamos de uma referência. Qual seria essa referência? Vamos lá? Para referência, eu preciso de um meridiano de origem. E esse meridiano de origem foi escolhido o meridiano de Greenwich. Como nós falamos na aula anterior, Greenwich fica em Londres, na Inglaterra, o Observatório Astronômico de Greenwich, certo? E esse é o nosso meridiano de referência. A partir daqui, nós começamos a trabalhar as horas. Meridiano de Greenwich, 0 graus, e nós vamos chamar isso de longitude 0 graus, certo? A longitude para referência, mas para não esquecer, bom, a partir daí, o que foi feito? Se criou 24 meridianos, mas professor, por que 24? Porque o nosso dia, nosso planeta, faz uma volta ao redor do seu próprio eixo. E isso leva quanto tempo? Estão lembrados? 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. E arredondamos isso para 24 horas. Então teremos 24 meridianos. Beleza. Teremos 24 meridianos no sentido oeste, vindo para o continente americano, e 24 meridianos no sentido leste, seguindo para Ásia, vai Europa, Rússia, China, Japão e assim por diante, certo? Chegando até a Oceania. Detalhe, nós dividimos isso em 24 meridianos. Nosso planeta é uma circunferência. Uma circunferência tem 360 graus. Vamos dividir essa circunferência de 360 graus pelos 24 meridianos. Teremos o resultado de 15. 15 o quê? 15 graus. A partir do meridiano de Greenwich, entre um meridiano e outro eu terei 15 graus. 30, 45 e 60 graus. Isso a oeste, certo? A leste, vamos já marcar aqui, já teremos também os meridianos como 15 graus, 30 graus, 45 graus e 60 graus. Para cá terei até 180 graus, 12 meridianos a oeste. Seguirei para cá, 180 graus, teremos 12 meridianos a leste, certo? E onde é que entra a hora aí, gente? Beleza! Se eu tenho um horário em Greenwich, eu terei, seguindo para leste, a cada 15 graus eu terei mais 1 hora. 30 graus, mais 2 horas. 45 graus, mais 3 horas. A 60 graus, mais 4 horas. E vai seguindo, mais 5, mais 6, até mais 12 horas quando eu chegar a 180 graus. E o outro lado oeste? Aí tem uma regrinha. A oeste, eu terei menos 1 hora, menos 2 horas, menos
3 horas menos 4 horas, seguindo até a outra extremidade, a 180 graus, menos 12 horas. Então, lembrado que na Voz do Brasil, o horário de Brasília é 19 horas, aqui ó, menos 3 horas em relação a Greenwich, ou 45 graus em relação a Greenwich. Para leste, as horas atrasam, certo? Para leste, as horas são adiantadas. Mas por que faz isso? Pelo seguinte: o movimento de rotação da Terra é de oeste para leste. Consequentemente, o dia vai chegar antes aqui, certo? As horas vão estar adiantadas aqui. É como você está assistindo o Jogo do Brasil, está acontecendo lá no Japão, está acontecendo em algum lugar da Ásia. Nós teremos que somar as horas a oeste, as horas a leste, e teremos a diferença de horário, certo? Mas não é só isso não, tá? Cada 15 graus eu terei uma hora, mas ele é somente um meridiano de referência, certo? E como é que é formada essa hora? Vamos brincar um pouquinho? Vamos pegar aqui o nosso meridiano de Greenwich, 0 graus. Digamos que em Greenwich a 0 graus sejam 12 horas, certo? 12 horas em Greenwich. O que eu vou fazer? Essa é a referência 12 horas, certo? Eu vou contar 7 graus e meio para oeste, 7 graus e meio aqui para leste, e tudo que estiver dentro dessa referência aqui, dentro dessa área, será 12 horas. Tá? Com o meridiano seguinte, que sobrou um espacinho pequenininho aqui, mas eu vou corrigir isso. Vamos usar para cá, ó. Vamos usar para cá, gente. Vamos fazer o seguinte. Tá? No meridiano seguinte, que será o meridiano de 15 graus, mais uma hora, meridiano de referência. Mesma coisa. Eu vou seguir 7 graus e meio à direita, 7 graus e meio à esquerda, que vai formar os 15 graus, e terei a segunda hora. Greenwich, 12 horas, 15 graus, 13 horas, 14 horas, 15 horas. E aqui do outro lado, gente, o que eu vou fazer? 15 graus. Greenwich, 12 horas, 11 da manhã, 10 da manhã, hora de Brasília, 9 horas da manhã, certo? E vou seguindo o planeta inteiro, certo? Aí você pensa, pô, o Brasil vai jogar a 45 graus a leste de Greenwich, praticamente ali em Moscou, o Brasil vai fazer um jogo. E nós seguimos o horário de Brasília, certo? Hora oficial, beleza. Ah, que horas que vai ser esse jogo, gente? Digamos que em Moscou, esse jogo vai acontecer às 15 horas, certo? O que eu vou fazer? Eu vou somar 45 graus, eu tenho 1 hora, 2 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas até Greenwich. E aqui é 45 mais 3 horas. Então, esse jogo vai acontecer 3 horas mais 3 horas, 6 horas antes do horário de Moscou. Esse jogo vai acontecer às 9 da manhã, horário de Brasília. Ficou fácil entender? Tá. Seguindo a oeste, sempre menos. Seguindo a leste de Greenwich, que é a nossa referência, eu sempre vou aumentar a hora, certo? Agora, eu falei para vocês que vai até 180 graus a oeste, 180 graus a leste. E quando isso se encontra do outro lado, o que acontece? Uma coisa mais interessante ainda.
eu vou encontrar uma linha lá, vou fazer esse cantinho aqui para vocês, gente. A 180 graus, em plena Oceania, escolhida estrategicamente, com poucas ilhas habitadas, pouca população, para não prejudicar ninguém, eu tenho a linha oposta a Greenwich, tá? Que ela se chama LID, Linha Internacional de Mudança de Data. O que acontece? Na nossa LID, se eu tenho lá, por exemplo, estamos a 180 graus, e na nossa LID, a 180 graus, vamos dar um exemplo, 12 horas, que é mais fácil, vamos lá. 12 horas na LID. Estão lembrados? 7 graus e meio para cá, para a direita. 7 graus e meio para a esquerda. Só que aqui acontece uma coisa diferente. Aqui muda a data. Os dois lados estarão no mesmo horário, 12 horas. Certo? Só que aqui, o primeiro lado pode estar 12 horas do domingo e esse lado de cá ainda está no sábado. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Quem gostou, bota a sua opinião aí. Quem tiver alguma crítica, coloca aí uma sugestão. Eu espero vocês na próxima aula. Fuso horários brasileiros. Tiver dúvida, escreve aí embaixo. Obrigado. O nosso dia... Girando, girando, girando pro lado, girando, 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 girando pro lado, girando, girando, girando pro lado. Leque, leque, leque. O teu cabelo tá zoado assim. Mas cara, esse assunto você vai como ficou estranho aquilo lá. Girando, girando, girando pro lado, girando, 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 girando pro lado, girando, girando, girando.